Quando a maioria das pessoas pensa em longos apagões, elas imaginam algo dramático falhando de uma vez só. Uma tempestade gigantesca, uma explosão enorme ou um colapso total da rede elétrica. Mas essa imagem é enganosa. Apagões de vários dias geralmente não acontecem porque tudo quebra ao mesmo tempo. Apagões de vários dias acontecem porque a rede elétrica é projetada para esperar. A rede elétrica espera por confirmação. A rede elétrica espera pelas equipes. A rede elétrica espera por decisões manuais. Durante essa espera, grandes áreas ficam no escuro, mesmo quando apenas uma pequena parte do sistema está realmente danificada. Sensores são instalados por toda a rede de distribuição, muito mais próximos uns dos outros do que antes, e esses sensores medem continuamente corrente, voltagem e tempo. O sistema de automação que está silenciosamente acabando com os apagões de vários dias não se trata de tornar as tempestades mais fracas ou as linhas de energia mais fortes. Trata-se de eliminar a espera do processo de recuperação. Quando uma linha cai, o sistema de controle da rede não sabe automaticamente onde está o problema ou que tipo de dano ocorreu. A energia é cortada em uma área ampla para evitar maiores estragos. As concessionárias, então, enviam equipes para inspecionar fisicamente as linhas, disjuntores e transformadores. Cada etapa depende da conclusão e confirmação da etapa anterior. Se um poste está quebrado, tudo o que está depois dele fica desligado até que o poste seja consertado, mesmo que o resto do equipamento esteja bom. Esse processo fazia sentido quando o monitoramento era limitado e a maioria dos equipamentos não reportava sua condição. Mas esse processo transforma pequenas falhas em longas interrupções, porque a rede não consegue isolar problemas com segurança por conta própria. Quando algo falha, o sistema de automação não sabe apenas que a energia caiu. Ele sabe onde a energia caiu, a velocidade da queda e o tipo de assinatura elétrica que causou a falha. Essa informação permite que chaves automatizadas abram e fechem, isolando apenas o segmento danificado e redirecionando a energia. Em vez de meia cidade ficar no escuro, a interrupção se restringe a alguns quarteirões ou até mesmo a uma única rua. Por favor, se inscreva. Essa abordagem só funciona porque os disjuntores modernos da rede elétrica não são mais dispositivos mecânicos lentos, que exigem confirmação humana. Disjuntores de estado sólido e eletromecânicos rápidos podem operar em frações de segundo. Esses disjuntores não precisam de um caminhão para rodar ou de um técnico para inspecionar visualmente uma linha antes de agir. Quando uma falha é detectada, o sistema de automação executa uma resposta pré-testada. Ele é projetado e simulado com antecedência. Ele é restringido para que equipamentos danificados não possam ser energizados. Do lado de fora, nada de dramático acontece. A energia simplesmente volta rapidamente para a maioria das pessoas, mesmo enquanto os reparos ainda estão em andamento em outros lugares. Pequenas baterias distribuídas estão sendo instaladas em subestações, perto de alimentadores e em nós, chave da rede. Essas baterias não foram feitas para abastecer cidades por dias. O principal objetivo delas é oferecer estabilidade de curta duração. Elas mantêm a voltagem estável enquanto os disjuntores automatizados se reconfiguram e mantêm os equipamentos de comunicação funcionando para que os sensores e sistemas de controle permaneçam online. Sem esses amortecedores, a automação falharia no momento em que a energia caísse, porque os sistemas de controle necessários para a recuperação também perderiam energia. Basicamente, as baterias atuam como uma ponte.
dando tempo à rede para se recuperar antes que as equipes cheguem. As concessionárias passaram décadas projetando sistemas de rede que pressupõem a supervisão humana em cada etapa crítica. Permitir que a automação tome decisões exige confiança absoluta de que ela não criará condições inseguras. Cada possível modo de falha precisa ser considerado. Por exemplo, um sensor pode relatar dados incorretos, ou um disjuntor pode falhar em um estado parcialmente aberto. Às vezes, duas falhas podem até ocorrer ao mesmo tempo. Esses cenários são raros, mas a rede deve lidar com eles com segurança. Por causa dessa exigência, as concessionárias têm implementado o sistema de automação gradualmente. A tecnologia existe em componentes separados há anos, mas integrar esses componentes em um sistema de resposta confiável leva tempo e testes. Quando ocorrem falhas, o resultado não se parece com um blackout tradicional. Em vez de interrupções longas, as pessoas experimentam interrupções breves. As luzes podem piscar, os aparelhos podem reiniciar. Alguns equipamentos podem não tolerar a comutação rápida. Há também o risco de classificação incorreta, onde um transiente elétrico inofensivo é tratado como uma falha grave e causa isolamento desnecessário. Os engenheiros devem ajustar o sistema de automação cuidadosamente para que ele reaja rapidamente sem reagir com muita frequência. Esse ajuste é local. O que funciona em uma região pode não funcionar em outra, porque os comprimentos das linhas, as cargas elétricas e os equipamentos diferem. Não existe uma configuração universal única que funcione em todos os lugares. Uma recuperação mais rápida aumenta a complexidade do sistema. Mais sensores, mais chaves, mais softwares e mais pontos de interação são necessários. Esse aumento eleva o custo inicial e requer habilidades de manutenção especializadas. As concessionárias devem investir em treinamento e novos procedimentos operacionais. A infraestrutura envelhecida também limita o que a automação pode fazer. Ela não consegue consertar um poste que desabou ou um transformador que chegou ao fim de sua vida útil. Ela só pode limitar o tamanho do dano causado pela falha. Em alguns casos, o sistema de automação expõe fraquezas que antes estavam ocultas e força a substituição antecipada da infraestrutura. Se uma região inteira perde a geração de energia, ou se as linhas de transmissão que alimentam a região são destruídas, a automação local não pode criar energia que não existe. Esses sistemas automatizados são projetados para lidar com falhas no nível da distribuição, não com a perda total de suprimento. Eles também dependem de redes de comunicação que devem permanecer operacionais. Embora essas redes estejam cada vez mais robustas, elas não estão imunes a falhas. Eventos extremos podem sobrecarregar até mesmo sistemas bem projetados. A diferença é que as ações de recuperação começam imediatamente, em vez de esperar a chegada da primeira equipe de reparos. O sistema de automação não promete que apagões nunca ocorrerão. Ele é projetado para que a maioria dos apagões sejam mais curtos, menores e menos disruptivos. Apagões de vários dias se tornam exceções raras, em vez de resultados comuns. Para a maioria das pessoas, essa mudança significa menos alimentos estragados, menos dias de trabalho perdidos e menos noites sem aquecimento ou refrigeração. A experiência de uma tempestade muda de uma interrupção prolongada para uma breve pausa. Essa mudança na experiência é o resultado do design do sistema, não de uma única peça de hardware. O sistema de automação que acaba com os apagões de vários dias funciona porque muda a forma como a rede se comporta sob estresse. Ele substitui a espera pela ação
a incerteza pela medição e os desligamentos amplos pelo isolamento preciso. Ele aceita que falhas ainda ocorrerão e se concentra em contê-las, em vez de tentar prevenir cada instância de perda de energia. À medida que a implantação se expande, o efeito mais notável será a pouca atenção que ele atrairá para si mesmo. A rede ainda falhará às vezes, mas não permanecerá em um estado de falha por dias. Este é um resultado prático de escolhas de engenharia que afetam o dia a dia. Obrigado por assistir. Por favor, inscreva-se.